E aí, tchê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vocês já devem ter visto em cima aí no título do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o meu piercing labial Labret. Alguns chamam de Labret, outros chamam de Labrate. Eu falo Labret, tá? I think I fall in love， 只想跟你回到火星。 Então, eu tive bastante perguntas em relação ao meu piercing, tá? Eu tive muitas, aliás. Nem meu marido queria que eu botasse, mas eu disse que eu ia pôr e fui lá e botei. E não sei nem como é que eu não passei mal, porque entre esse da língua e o do lábio, eu senti mais medo do lábio do que o da língua, tá? Então faz 3 meses que eu tô com o piercing Labret labial. A cicatrização dele eu achei mais chatinha do que o da língua. Por quê? Não por questão de dor, mas porque a boca é um lugar muito sensível, né? Claro que a língua também é, mas a língua fica ali, escondidinha ali dentro. Aqui já é mais visível, então. Quando eu ia escovar os dentes, batia aqui no piercing. Quando eu ia secar meu rosto, batia no piercing. Então, incomodou bastante. O primeiro dia e o segundo dia, não inchou. Eu pedi, e o aconselhável para quem quer pôr esse piercing, é pedir pro profissional pegar uma joia maior, tá? A minha, eu consigo puxar bem agora, ó. Pedir uma joia maior para não correr o risco de quando o lábio inchar, a joia apertar e acabar machucando, dando uma infecção, alguma coisa no lábio. Então pede a joia maior do profissional, tá? Questão de dor. É bem mais rápido do que eu imaginava. Ele puxa, né, vem com o catéter ali direitinho e só sente aquele furinho e já tá tudo feito. Bem rápido. A cicatrização do piercing eu achei mais ou menos. Aí eu já não sei também se depende de pessoa para pessoa a questão da cicatrização e o cuidado, tá? Eu sou muito destrambelhada, então eu batia. Quando começou a coçar aqui embaixo, porque daí começa a cicatrizar, eu esqueci, meti a unha. Então eu tive uns probleminhas aí. Fiquei com medo de acabar tendo a famosa queloide, né? Mas graças a Deus eu não tive. O que eu usei pra me ajudar a aguentar ali aquela dorzinha e na cicatrização? Eu usei esse spray aqui. Ele ainda tem. Eu usei ele, tá? Eu usava ele todos os dias. Quando eu levantava, escovava meus dentes, fazia higienização, tudo direitinho e botava o spray pra refrescar. Porque ele refresca, deixa a nossa boca dormente, então não incomodava tanto ali até o processo de cicatrização ter acabado. No primeiro... Ai, que ventinho. Coisa boa. No primeiro e no segundo dia, eu não senti minha boca inchar. Já no terceiro dia, eu vou deixar uma foto aqui em cima. No terceiro dia, o meu lábio aqui inchou, ficou bem inchadão. Aí eu vi, né, pelo YouTube, que dava pra mim fazer com a gaze, água gelada ou soro e pôr aqui em cima e deixar um tempo até assim desinchando e fazendo ali aquela troca da gaze com a água gelada pra dar uma desinchada, tá? Então, no terceiro dia, pra mim, foi um pouco mais difícil, porque daí, além de estar muito quente, isso foi... Eu furei no dia 7 de agosto, tá? Daí, no terceiro dia, que ficou complicado, porque daí inchou bastante, doía o meu lábio, e eu achava que o piercing ia entrar pra dentro do lábio. Graças a Deus que não entrou. Depois do terceiro dia, normalizou e vida seguiu. Aí, sim, o que eu tive de dificuldade com o piercing? A minha maior dificuldade logo quando eu botei era beber água, porque parece que ia direto ali, sabe, no piercing o copo. Então, nos primeiros dias eu comecei a usar canudinho, porque eu não queria bater. Quanto mais cuidado a gente tiver, melhor na cicatrização e pra não criar, né, aquela bolinha queloide. Então, às vezes parece exagero, mas é melhor cuidar enquanto tá ali cicatrizando do que pecar e acabar, né, machucando e deixando feio ali o seu furo. A gente vai tomar água, tá muito quente.
coisa boa. Então, voltando. Então, a minha primeira dificuldade em questão do Labrat foi beber água. Logo ali nos primeiros dias, tá? Depois foi de boa, que nem agora eu tomo água tranquila, como tranquila, tudo tranquilo. Só mesmo os primeiros dias ali que foi... Porque é um corpo estranho na nossa boca, então até a gente se acostumar com aquilo ali leva um tempinho. Mas não é também um bicho de 7 cabeças. Outra dificuldade que eu encontrei na questão do piercing foi o beijo. Mas não fui eu que encontrei essa dificuldade, foi o meu marido, porque ele tinha medo de bater ou de puxar e acabar me machucando. Mas a gente já resolveu isso, já estamos craques, então tá tudo numa boa. Pra quem pergunta se dificulta na hora do beijo ou pra relação sexual, alguma coisa assim, não dificulta, tá? Pelo contrário, fica mais uma coisinha ali mais legal, então fica top, tá? Não tem esse problema, porque me perguntaram se no beijo como é que ficava, se ficava ruim. O meu marido também falou, agora a gente não vai mais se beijar porque tu botou esse troço na boca aí. Tá, né? Eu conto ou vocês contam? Então, aí é uma dúvida, tá? Que não precisam ter. Dá pra beijar tranquilo, dá pra fazer tudo que a pessoa costuma fazer na sua relação sexual, dá pra fazer com o piercing, tá? O Labrat labial. Tô bebendo muita água, olha o vento. Coisa boa. Então, vamos lá. O que mais que eu posso falar? Em relação de fumar, quem me conhece sabe que às vezes eu pego cigarro, apesar que faz já meses que eu não fumo. Pra fumar também, logo passa Bob, meu linguicinha batendo as orelhas. Pra fumar, logo quando eu furei, eu já não podia, né, fumar por conta da cicatrização. Então fica mais aí, pra quem tem dúvida em relação de cigarro, já até um profissional que se preza vai avisar que bebida alcoólica, o cigarro, o alimento gorduroso, muito quente, todas essas coisas eles têm que auxiliar o cliente que vai lá a não usar enquanto estiver no processo de cicatrização, tá? Porque pode dar algum problema. Então, já sabem, cigarro e bebida, comida gordurosa, quente, não vai poder durante o processo de cicatrização. Aí, claro, tem pessoas que vai dizer, fiz tudo isso e não me deu nada. Que bom, beleza. Mas ainda mais no lábio, que fica muito exposto a bactérias, né, e outras coisas que não é muito legal. Então, tem que ter esse cuidado. Quer ter um piercing? Tem que ter esse cuidado. Que nem quando eu tive o da língua, me falaram várias coisas, me botaram vários tipos de medo. E eu já tenho ele já faz mais de anos. Então tem que cuidar essa questão, tá? De bebida, álcool, cigarro, essas coisas todas. Comida quente, gordurosa. Eu evitei e acredito que desde quando... Não, desde quando eu botei o piercing, ia dizer que eu não fumei. Eu fumei, eu cheguei a fumar e é bem chatinho, por causa que pra te botar o cigarro na boca, geralmente te bota bem no meio, daí o piercing tá bem ali. Por um lado é bom, por causa que daí então, desde então eu não fumei mais. Claro, é questão de hábito, né? Tem pessoas que eu conheço que tem o piercing e fuma de boa e, que nem eu disse, ele é estranho no início, depois a pessoa se acostuma e parece que nem tá mais ali na boca, tá? Eu já não faço tanta questão do cigarro, também não quis continuar tendo, então ficou por isso mesmo. Botei na minha cabeça que fumar com o piercing na boca fica ruim e não quis. Graças a Deus. Outro ponto que no início é estranho, que eu acho que a maioria das meninas perguntam, é como passar batom, né, por conta do piercing, porque ele pega aqui, né, daí como passar batom. Eu vou ser bem sincera, que eu acho que isso é questão de graus de dificuldades para algumas pessoas. A minha dificuldade em passar o batom é com os empasta, esses aqui, ó, tá? Esses aqui eu tenho um pouco de dificuldade
de passar ele, tá? Os de bastão. Porque na hora de passar aqui, a gente tem que ajeitar o piercing pra passar atrás, tá? E tudo isso cuidando pra não borrar ali na pedrinha. Então, esses assim, pra mim, é mais xarope de passar. Eu passo, claro, tem que ir ali direitinho e tal, mas eu acho chato. Outro que eu acho mais xarope de passar também é esses aqui, que são uns líquidos, né? Só que esse aqui, ele é um líquido que a gente passa na boca e ele já vai secando. Então, quando eu passo ele e ele pega aqui na bolinha, porque a gente passa, fica aquela camada, depois ele seca, daí ele fica mate. Aí depois que pega a bolinha ali, suja. E pra puxar pra cima, pra limpar a bolinha, então esses batom aqui, que é os de batom líquido 16 horas de duração, esses aqui, eles são muito bons em questão da duração, tá? Já fazendo uma propaganda pra Avon. Esses aqui de 16 horas de duração realmente dura. Fica muito bom, fica bem, o acabamento dele, tudo é ok. É perfeito o batom pra quem quer um batom pra te poder ele comer, beber e tudo, e o batom continuar na boca, tá? Ele é ótimo. Porém, pra quem tem esse piercing aqui, quando ele pega no piercing, aí pra tirar dali daquele ferrinho é muito chato o processo. Então, eu acabei não usando mais eles de frequência como eu gostava de usar. Então, esses batons assim e os líquidos que tem mais tempo de duração, se pega na bolinha, é um saco de limpar. Mas a pessoa passa, óbvio, normal. Os que eu acho fácil de aplicação é esses aqui, que são os batons em lápis. Porque daí tu consegue desenhar ali direitinho, levanta o piercing, passa direitinho, tá? Aí, então, esses de lápis eu acho ok. Esses aqui da Mary Kay eu também gosto bastante. Ele é quase igual àquele ali da Avon, mas como ele não tem tanto tempo de durabilidade na boca, pra limpar ele ali é mais fácil, tá? De limpar ali o piercing é mais fácil, na aplicação fica mais fácil. Então, esses aqui da Mary Kay é os que eu mais acho fácil de aplicar. E o meu preferido é esse daqui, porque ele é o lip tint, né? Então, ele é só um liquidozinho, eu passo ele ali de boa e já era. Eu passo assim, ó, vou mostrar, né? É de boa. Então, esse aqui, na verdade, é o que eu mais uso, é o lip tint desde quando eu botei o piercing. Claro que eu uso, né, esses outros aqui. Ó o que eu falo, ó. Pega ali, aí eu faço assim, ó. Deu. Ok, vamos ver aqui, ó. Ai, senhor, me ajuda. Ó. Viram? É mais ou menos isso, então, em questão do batom. Se esses batom que são já assim, em líquido, já é xaropezinho de passar, imagina esses em bastão, né? São bem mais chatinhos. Não esquecendo também uma coisa muito importante, em questão da cicatrização. Em 2 semanas já tava bem cicatrizado, tá? E foi exatamente quando deu 2 semanas que foi a primeira vez que eu usei batom. Desde quando tu bota o piercing, tu não pode deixar pegar maquiagem ou batom no teu piercing. Então, eles indicam a não usar durante o processo de cicatrização, tá? Com 2 semanas, que foi quando eu passei a primeira vez batom, que daí eu vou deixar aqui a foto, ou aqui desse lado, mostrando a primeira vez que eu passei batom. E eu achei a coisa mais fofa, por causa que era uma das questões
que eu queria esse piercing era pelo detalhe que fica quando a gente bota um batom, porque daí dá destaque, né, na joia. Em questão de tirar a joia pra limpar. Com 2 semanas cicatrizou, mas com 1 mês que eu tirei ele pra limpar, pra ver como é que tinha ficado meu furo, porque eu fiquei curiosa de saber como é que, né, tinha ficado. Eu vou ver se eu consigo tirar pra vocês verem. Tirei a pedrinha, tá? Aí. Tirei. Pra quem tem dúvida, ele é esse aqui, ó. Ai, senhor, como é que eu vou largar a bolinha aqui? Tá, vou largar a bolinha aqui pra mostrar pra vocês como é que é ali, ó. Ó o ferrinho. E é assim que fica sem o piercing. Beleza. Então, quando deu 1 mês com o piercing, aí sim eu tirei ele pra daí limpar, ver como é que ia ficar o furinho, porque muita gente pergunta como é que vai ficar o furo, se vai ficar muito feio, se não vai, e depois pra tirar a cicatrização. Mas fica, ó, de boa, mal aparece. E eu já tô faz 3 meses com ele. Ó, entra de boa também. Pra botar a bolinha agora, aquela ali pequenininha de volta, que não é muito de boa. Mas eu vou tentar pôr. Se não der pra pôr com vocês aqui olhando, aí eu vou cortar o vídeo e ir na frente do espelho pra conseguir pôr, tá? Que esse eu não consigo ainda. Voltei. Eu tive que ir lá no espelho pra conseguir rodopiar a bolinha, porque é muito chato de botar. Eu, pelo menos, ainda não consigo, ainda mais por conta da unha, que atrapalha bastante no pegar ali, tá? Então, eu falei sobre a cicatrização. Pra mim, em 2 semanas já tava bem mais acostumado, já não doía mais e eu não precisava mais do spray. Mas, todo mundo fala que uma perfuração, né, processo de pôr um piercing e o processo de cicatrização é de 1 a 2 meses, dependendo do piercing 3 meses. Tem profissionais que dão até mais tempo. Então, o meu da língua, quando eu furei, o profissional pra mim falou que ia demorar de 4 a 5 meses a cicatrização total da minha língua, tá? Mas eu já, sei lá, acho que era a 2ª semana, sei lá, 3ª, eu já tava comendo cachorro quente, já tava fazendo de tudo um pouco e pra mim era como se eu nem tivesse furado. Então acho que também isso daí é questão de como cicatriza pra cada pessoa, tá? Cada pessoa tem um organismo. Pra mim foi rápido. Em 2 semanas eu já não sentia, eu puxava o piercing pra cima, pra baixo. Claro, no bater forte doía. Se eu batia forte, se eu vinha muito rápido com uma toalha ou no tirar a blusa, aí doía. Me pegava assim, levantava pra cima assim, aí sim, eu sentia. Mas eu sei que com 1 mês mesmo, aí já tava bem mais, né, cicatrizado. Agora que faz 3 meses que eu tenho, eu sei que ele tá totalmente cicatrizado, não tenho perigo de, né, de machucar, a não ser que eu puxe ele, tranque alguma coisa, que já aconteceu de eu trancar ele até numa blusa e puxar, daí eu botei a mão e pensei, meu Deus, fiquei sem lábio. Mas daí foi só o susto mesmo. Por enquanto é só o susto. Mas eu acho que é isso. Falei da cicatrização, falei do que pode e não pode, né, fazer. Em relação de como eu passo batom, os que eu mais gosto, os que eu não gosto agora por questão do piercing. Claro que eu uso esses em bastão, mas ele é mais dificultoso pra passar. Daí tem que ir na frente do espelho, passar ali direitinho. Quem me segue no Insta, no Face, ou ver os meus status no WhatsApp, ver que volta e meia eu tô com batom. Então, eu uso, eu já tô me acostumando, isso é mais por questão de costume, a pessoa vai se acostumar. Assim como na hora de beber água, assim como na hora de fumar, pra quem é fumante, na hora de tirar uma roupa, porque no início a gente esquece e pega aqui no lábio, daí dói bastante. Mas eu indico muito que a pessoa use esse spray aqui, porque ele adormece o nosso lábio, porque ele tem a lidocaína. Então, além de refrescar o lábio, ele adormece e ajuda na cicatrização. Então, ele é muito bom. Eu não lembro agora quanto que eu paguei nele, porque já faz 3 meses, né, que eu comprei. Claro que tem, né, outras opções, mas pra mim essa foi a mais viável e foi aqui o
foi a que o profissional me indicou, a que daí eu achei e eu gostei, tá? Então, acho que é isso. Eu não sei se tinha mais dúvidas, porque eu não consigo lembrar agora. Mas eu acho que é isso, era sobre como eu passava batom, como é que foi a cicatrização, no beijo como é que funcionava, pra beber, pra fumar. Essas foram as perguntas mais frequentes que eu tive. Caso alguém que esteja vendo o vídeo tenha mais alguma dúvida em relação ao piercing Labrat, aí me deixa aqui nos comentários que daí eu respondo. Eu ainda tô no processo de me acostumar, porque 13 meses passa assim, tanto que a gente já tá no final do ano. E eu ainda tô naquela coisa assim de alguns prós e os contras. Pra mim tá tendo mais prós, porque como eu gosto, e eu tô até vendo onde é que eu vou botar mais um, porque eu ainda não sei mais nem aonde furar. Então eu acho que é isso. Quem tiver mais alguma dúvida em relação ao Labrat labial, me deixa aqui nos comentários. Tá muito quente. Que daí eu respondo a tua dúvida. Eu acho que é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.